fazer alguma coisa aqui, deixa eu correr. Não está fazendo nada, não? Vou só focar alguma coisa? Não, né? Boa noite, a casa agradece a presença de todos. Só 2 recadinhos. 17 de junho, a festa junina do nosso lar. Nos ajude divulgando, venham participar também. É uma festa preparada com muito carinho pela creche do nosso lar. Nosso projeto Cuidando do Luto continua acolhendo, orientando, auxiliando pessoas que estão passando pelo processo do luto. Nosso lar e também a USP. E agora, para efeito de informação. A partir de hoje, nós mudamos a sala de passe para ficar mais confortável. Então, hoje, a sala de passe entra pelaquela porta, né? A Karina vai chamar pelo número, do mesmo jeitinho, entra por ali, toma passe e sai por essa sala. Então, a partir de hoje, nós temos um cantinho novo. Apenas uma mudança no espaço físico, mas continua abençoado do mesmo jeito. Agora o nosso palestrante da noite. Ai, que bom, nosso querido Eli. Tema da noite, achei tão lindo. Lições do nosso lar. O Eli, trabalhador da casa, nosso querido Eli. Eu falei nosso querido Eli porque todo mundo gosta do Eli. Então não tem jeito de falar que ele não é nosso querido. E ele é nosso querido. Né, Adilson? Márcio, todo mundo que está aqui. O Eli também é o responsável pela transmissão das palestras que chegam em todos os lares através do Facebook. E hoje o Márcio vai fazer bonitinho aí para transmitir a palestra do nosso querido Eli. O Eli vai fazer a palestra, depois já faz a prece de encerramento e eu vou fazer a prece de abertura. Então vamos conversar com Deus. Deus, nosso Pai bondoso, Jesus, amigo tão querido, espiritualidade amiga, nos ilumine, envolva o nosso coração e o nosso pensamento em boas vibrações, para que possamos receber tudo que a espiritualidade amiga nos envia neste momento. E que a espiritualidade amiga proteja e envolva o nosso Eli, que ele seja muito amparado, orientado na palestra da noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Para trás, cadê a transmissão? Aí corta minha cabeça. Porque o celular acho que eles encarnam. Tá bom. Sai do carro na tela. Exatamente. Então, o tema da noite de hoje, lições do nosso lar. Primeiramente, quero dizer que o nosso lar é um livro. Né? Nós fazemos um livro para fazer essa palestra de hoje. Ele é bem complexo. Então, aqui estão algumas lições que eu consegui extrair, mas há muitas outras que dariam 1 ano de estudos, 2 anos de estudos, uma vida inteira de estudos. Então, é bom a gente ficar ciente disso. Eu vou ter que ficar me deslocando porque estamos sem passador hoje. Então, nosso lar. O que é o nosso lar, primeiramente? Muitos não conhecem a obra, né? É uma obra de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, que psicografou essa obra através, né, do nosso querido André Luiz, através do Chico, nos trouxe essa obra, falando um pouquinho sobre a colônia nosso lar. Né? E essa colônia nos traz algumas questões bem interessantes. O objetivo dessa colônia é de receber espíritos enfermos
socorridos no entorno da colônia. A colônia se situa no umbral. O pessoal fala umbral, opa, nossa, regiões. O umbral é bem aqui, bem próximo à nossa crosta terrestre. Não está longe. Então nós vemos nosso nível também evolutivo enquanto espíritos. Mas muitos irmãos precisam de socorro. Então, por que não ter um posto de socorro? Obrigado, Jesus. Tem espaço aqui. Um ponto de socorro bem na região umbralina. Por quê? O que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre como que é composto o nosso lar. São 6 ministérios que têm nomes e objetivos claros. Obrigado. Resolvido. Ministério da Regeneração, Ministério do Auxílio, Ministério da Comunicação, como nós temos aqui também, nos comunicamos hoje, né? Esclarecimento, elevação e união divina. O nosso lar, como toda cidade, também tem seus hospitais, tem suas escolas, tem suas praças, teatros, organização, tudo aquilo que compõe uma cidade humana. Por quê? São feitos por humanos. Simplesmente não estão encarnados. E, na nossa visão material, está situada na região do Rio de Janeiro. E em 1973, aproximadamente 80 anos atrás, a população era em torno de 1 milhão de pessoas. Talvez tenha crescido, como é natural crescer. Mas, como é uma colônia para reabilitação dos irmãos, entenda que é uma colônia de passagem. Pense o seguinte: temos um hospital, cabem 1000 pessoas no leito. Uma pessoa ficou reabilitada, ela sai do leito e vem outra. Então, é uma colônia que passam por ali 1 milhão de pessoas. Não quer dizer que todas residam ali, mas elas precisam passar um período ali. Nós tivemos um filme no nosso lar, né? E tem aquela arquitetura maravilhosa, bonita. E não é à toa, não foi criado simplesmente ao léu. Temos esse livro, Cidade do Além, também escrito por Chico, com a ajuda de Egorina Cunha e os escritos de André Luiz e também Lúcio, que ajudou a mostrar como que é um pouco da arquitetura, como é que ela é situada, onde ficam os ministérios. Quem se interessar, busquem esse livro, porque vai ajudar bastante. E, como todo bom espírita sabe, o estudo é necessário. O aprimoramento intelectual, que nunca passa, nunca cessa, está sempre contínuo, e também o moral. Um não anda sem o outro. Então, eu tenho que dizer que a obra Nosso Lar é a primeira obra da coleção Vida no Mundo Espiritual, ou série Vida no Mundo Espiritual, escrita por professor Xavier, André Luiz, e também temos a participação em algumas obras de Valdo Vieira, né? Que nos ajudam aí a entender como é a vida no plano espiritual. E Emmanuel, no filme, dá-se a entender o encontro de André Luiz e Emmanuel. No livro, não temos esse encontro tão claramente. Mas Emmanuel participa do prefácio do livro, nos dando um pouco das suas lições. Eu vou ler uma para vocês. Uma parte, né, do prefácio. O homem terrestre não é um deserdado. É filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Já não lembra? Emmanuel sempre dá uns puxãozinhos aí pra gente, né? Então a gente olha isso daqui e olha a nossa vida como isso que ele disse. É uma oportunidade. Não temos que praguejar contra a vida. Então aí já começa as lições do nosso lar, até no prefácio. Não é mesmo? Eu queria falar um pouquinho sobre o equilíbrio. Uma das lições que eu percebo que o nosso lar nos traz é o equilíbrio. Ele nos traz essa questão do equilíbrio em diversos pontos.
volta de muitos vícios, do fumo, vícios sexuais, né, alimentação desregrada, e também por ter o conhecimento na área da saúde, então é tido como um suicídio. Mas também temos a questão do equilíbrio espiritual, que é que nós vamos falar um pouquinho agora. Porque na primeira parte do livro do Luiz e Nosso Lar, e no filme também, todos se deparam com aquela cena pavorosa dele no mural sofrendo, né, na lama, sujo. E todo mundo acha que vai passar por aqueles mesmos, aquelas mesmas condições, né? A gente diz que é a perturbação após o desencarne. Eu prefiro falar o desequilíbrio do espírito no seu pós-desencarne. E aqui está um trecho que ele diz aqui: a quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso. A quem recorrer? No plano espiritual. Como se está num estado de equilíbrio. Quem vai nos acolher? É o SAMU? Vamos ligar para os bombeiros? Quem são os bombeiros do Senhor? Então, mais para frente nesse capítulo, ele diz o seguinte: é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime lixo da esperança. Esse relato é dele. Tem que ficar expresso isso. Nas condições que ele se encontrava enquanto espírito, ele se encontrava assim. Por que eu digo isso? Porque, como vimos na obra básica, O Céu e o Inferno, na segunda parte desse livro, veremos vários relatos de condições diferentes de desequilíbrio ou perturbação pós-desencarne, referente ao quê? Ao estilo de vida que levamos. Então teremos espíritos mais perturbados e menos perturbados. Referente ao quê? Como vivemos a vida enquanto encarnados. André Luiz, ele diz que ele não tinha esse conhecimento. Por isso ele deu desenhadamente. E é por isso que ele nos faz essas obras. Para que nós acordemos enquanto ainda é tempo, para que não tenhamos esse mesmo tipo de condição. Assim como os espíritos, na segunda parte, deixam seus relatos mais curtos, menos detalhados. Sim, mas é uma coletânea. Então indico também que leia as obras básicas, O Céu e o Inferno, a primeira e a segunda parte. Ainda falando de equilíbrio, após André Luiz estar mais calmo, receber ali ele indagou, né, que ele queria saber por que ele era tido como suicida, né, inconsciente. Ele queria explicações. E após o médico falar com ele, ter os cuidados, se acalmar, ficar mais equilibrado, ele começa a refletir um pouquinho, o enfermeiro do lado dele, começa a ouvir um pouco. E o enfermeiro diz o seguinte: antes de me olhar indagador, antes de me olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar, em todos os núcleos dessa colônia de trabalho, consagrado ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. E André Luiz, em outras passagens, relata o seguinte: que a primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Aí nós vemos de novo como a prece é importante para o equilíbrio. E aqui está o crepúsculo, né? A questão do crepúsculo, que é essa mudança de período no nosso dia. Do amanhecer, né? Do anoitecer para o amanhecer, da tarde para a noite, né? Essa mudança aí. Então, em cada crepúsculo, o pessoal se reúne e faz uma oração. Eu pergunto para vocês: tivemos um crepúsculo hoje, mais de um. Quantos pausaram e fizeram uma oração? Não precisa responder, mas fica a reflexão. Quantas vezes ao dia nós nos equilibramos enquanto espíritos? Nós somos cristãos. É de praxe fazermos orações. Queremos estar mais perto de Jesus. E o jeito e o meio é através da oração.
lições é manter-se equilibrado de modo material, né? Nosso corpo, nosso comportamento, as nossas ações. Temos um bom descanso. Hoje, a informação está disseminada para todos. André Luiz tinha o privilégio de trabalhar na saúde e ter tido educação, né, nessa área. Hoje todos temos. Então todos sabemos um pouquinho como nos cuidar. E na área espiritual estamos aqui. E o convite ao estudo também é realizado. O outro ponto é a consciência, né? André Luiz, após ter se acalmado, cai em si, né? E ele fala o seguinte: em verdade não foram criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvida. A existência terrestre que a morte é transformada não fora assinalada de lanças diferentes da craveira, da régua comum. Aí eu falo, esse termo parece bem recente para o livro de 1943, né? A filosofia do imediatismo. Nós somos muito imediatistas hoje, não somos? O celular não funciona, não liga, nossa, vai cair o mundo. Não conseguimos esperar um minutinho. Será que isso é benéfico para o espírito? Porque nós somos espíritos. Estamos encarnados. A nossa vida é enquanto espíritos. O que nós estamos aqui convivendo enquanto encarnados é uma existência. Então, o que realmente vale é para o espírito. E ele segue o seu. Agora sou eu no imediatismo. Travou. Acabou. Ah, Mas foi demais. E ele dá um relato da sua própria vida. De algumas questões que ele vê que ele falhou consigo mesmo. Eu quero ler para vocês. Porque é importante. Vocês vão ver que é o dia a dia nosso. É uma vida comum. E nós nos perdemos nisso. Filho de pais, talvez, excessivamente generosos, conquistaria meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhar os vícios da mocidade, do meu tempo, organizar o lar, conseguir filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Eu quero fazer uma reflexão com vocês. Quando nós sentimos aquele vazio existencial, quando a nossa vida parece que não faz sentido, é uma acusação da nossa consciência dizendo: você não está fazendo o que você deveria fazer. A nossa vida é fácil, está descrito. Formar uma família, ter filhos, viver a vida, ganhar dinheiro, me formar, cuidar da saúde, ser feliz. Para o espírito, eu estou olhando, estou observando, eu estou ouvindo a minha consciência. Não dizem que a consciência é a voz de Deus? Sempre queremos estar com Deus e falar com Deus. Ele sempre fala conosco através da consciência. Nós estamos parando a nossa vida imediatista, tudo para hoje, para ouvir a consciência de Deus, que toca em nosso ser. É só uma reflexão, tá, pessoal? Habitar na terra, gozar os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir cetil do débito enorme. Tivera pais cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Lembra que Emmanuel disse no prefácio? A vida nos é uma oportunidade. Os elementos que nós temos na vida também são oportunidades. Mas às vezes nós reclamamos exatamente desses atributos que nós temos na vida. Isso é a nossa
família, os bens que nós temos, a nossa capacidade de ser livres. Livres, sim, de caminhar, de falar, de nos pronunciarmos, de pensarmos livremente, de podermos ter educação, discordarmos quando for necessário. Somos livres. Mas até que ponto não nos estamos prendendo a nós mesmos em situações dentro dessa esfera material e nos perdendo de nós mesmos enquanto espíritos? São reflexões. Outra reflexão que nós podemos tirar do livro são os entes queridos. Ah, que encontro bonito da Ana Luiz com a mãe dele, não é mesmo? E a mãe da Ana Luiz, ela é muito importante na obra. Eu acho que o filme, ele é muito rápido nessa questão, né? Passa muito ligeiro, mas quando a gente lê o livro, ela está em vários momentos. Os relatos dela são vários. E as explanações que ela, enquanto o espírito mais velho um pouquinho acima, entrega para ele, são lições valiosas para nós. E um desses encontros, o primeiro encontro deles, né, que ele encontra com ela e fica comovido, né? Ele está desapontado com ele mesmo, já está refletindo um pouco sobre essa situação, e ele havia conversado com o venerando, com o ministro, né, com seus amigos ali, que lhe acolheram, e ele vai reclamar um pouquinho para ela. Né? E ela diz o seguinte, ela ouve atentamente, com muito carinho, né? Mas ela diz o seguinte: ó filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção dessa reaproximação. Sintamos-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor, na posição de mãe terrestre. Nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois reajustando o coração. Na encarnação dela, tem alguns relatos de uma elevação espiritual muito grande. A relação dela com o pai dele, até mesmo no desencarne, né? Que ela está ainda orando por ele, mesmo na situação que ele se encontra, que não é das mais felizes. Se encontrava, eu não posso afirmar que ele se encontra aí. Se encontrava. Mas perceba que ao ele se queixar, ela diz: não te queixes. Mas agradeçamos a nossa reaproximação, esse contato. Isso é importante, essa reaproximação, principalmente na convivência entre nós. Geralmente, nós temos aí alguns desafetos, alguns entes queridos próximos, mas como estão tão próximos, nós não damos devido valor. Nós não agradecemos por ter aquela pessoa, até que aquela pessoa não esteja mais presente. E às vezes a reaproximação demora um tempo. A mãe da Luiz desencarnou, teve que esperar o desencarne de seu filho e teve que esperar ainda ele se reajustar para que ela pudesse encontrar. Já com o esposo não foi desse modo, já que ele não se reajustou até a publicação da obra e ela teve que continuar esperando. E nós sabemos, né, dando spoiler, que ela nos deu, que não haverá reajuste, terá que haver um reencarne, para que ele se reajuste aqui, enquanto encarnado. Então que nós possamos nos reajustar, nos equilibrar enquanto encarnados, para quando nós desencarnarmos não termos que passar naquela mesma situação do André Luiz, e que nós possamos estar próximos dos nossos entes queridos, para que nós tenhamos mais tempo com eles, e talvez alguém se desajuste, seja nós, seja eles, e o nosso tempo de aproximação talvez demore um tempo até que aconteça novamente. E aí ela segue o seguinte, fala, né? E depois de uma longa pausa, em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Ela continua falando para ele o seguinte: se é possível aproveitar esses minutos
frutos rápidos, em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Conforta-me tua confiança e meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial. Mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora, com um grande e sagrado amor divino. Ou seja, aqui ela nos dá outra lição. Mesmo ela sendo mãe, querendo estar próxima do seu filho, ela não tem como retroagir enquanto espírito. Ela não pode se manter ali por muito tempo. Ela tem uma permissão para estar ali acompanhando o seu filho. O mesmo acontece quando ela vai visitar o seu esposo, seu ex-esposo, né? Nas regiões menos felizes. Ela tem uma permissão para estar ali, mas ela não pode estar ali, porque o nível de progresso dela não é mais igual ao deles. Olha a oportunidade que nós temos aqui enquanto encarnados, porque o corpo, ele nos nivela. Enquanto espíritos não estamos no mesmo estágio. Talvez só um pouquinho de diferença, mas esse pouquinho de diferença pode nos afastar muito enquanto espíritos. Outro ponto é o serviço útil. E o serviço útil nos é convidado, sejamos espíritos desencarnados ou encarnados. É indispensável, André. Isso é a mãe dele ainda falando, tá? É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido. São serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual, que o Senhor observa e registra a nosso favor. Trabalhe, meu filho, fazendo o bem. Em todas as nossas colunas espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, ouvida o entretenimento e busca o serviço útil. Ouvida o entretenimento. Esquece o entretenimento e vá atrás de algo útil a ser feito. Eu acho que é bem atual isso. Em épocas de redes sociais, em época de Instagram, Facebook, Netflix, programas televisivos diversos, há muitos convites à distração e poucos ao serviço útil. Então, a mãe da André Luiz, não sou eu, convida-nos ao trabalho de serviço útil. Esse espírito, que já está numa esfera um pouco mais adiantada, disse ao seu filho para buscar um serviço útil. Mas ele está na colônia. A nossa colônia é a Terra, enquanto encarnados. Aqui também é a nossa colônia. Aqui também é o nosso local de reajuste, de equilíbrio. E esse corpo que nós vestimos é a nossa oportunidade. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 675, na questão por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? A resposta é que não. O espírito trabalha assim como o corpo, e toda ocupação útil é de trabalho. Lei de trabalho, também está no Livro dos Espíritos, convite-a ler as obras básicas e um serviço útil. Porque o trabalho se impõe ao homem, não é obrigado, posso trabalhar. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremo fraco de corpo, ortogou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho.
vai ficar lá olhando para o teto. Não é útil. A não ser que esteja cansado. Mesmo assim, se o seu corpo não estiver habilitado para estar fazendo um trabalho físico, o mental está ativo. Mas tem pessoas que estão impossibilitadas de todos os modos. Ele está vivo, então tem um trabalho sendo realizado em cima dessa pessoa. Tem um porquê. Certamente o espírito está tendo benefícios disso. Mesmo que a nossa consciência, nosso entendimento não consiga compreender ainda. Aí nos falta estudo, nos falta experiência enquanto espíritos. Ainda no serviço útil, a mãe de André Luiz teve bastante aula aqui para falar. Ela diz o seguinte: o Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente lembrando-nos que a maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário, a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. No nosso esforço diário, fazer o bem. Isso é um serviço útil. Ele que é um serviço útil? É um serviço que faz bem ao próximo, faz bem para você. Porque há coisas que nós fazemos para nós e não fazem bem para nós. Alguns vícios físicos não fazem bem para nós. E nós sabemos disso. E tem uma questão no livro que ele nos traz, que é os bônus horas. O Espírito adora falar de bônus horas. Até para quem incentiva as pessoas a trabalharem nas questões de caridade. Né? E a mãe diz o seguinte: o bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta. Ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Mas isso aí é para quem está na colônia, né? Bônus horas é para quem está lá. É só para quem é espírito. Nós encarnados também somos espírito. Então o bônus hora está sempre acontecendo. Seja aqui, seja acolá. Porque lá não existe live. Existe encarnado e desencarnado. É um estado temporário que nós atingimos. Há esferas mais superiores, mais inferiores, e há trabalho a ser realizado. Quem vai remunerar a gente? Deus. Ele sabe. Então como é que eu vou fazer o negócio? Só consciência. Você sabe que está fazendo bem para alguém. Está fazendo bem para si. Está fazendo bem para o mundo. E você sabe que está prejudicando. Sabe? Eu não sei se vocês, mas Deus sabe. E todo mundo aqui sabe. De si próprio. Estou falando do outro. De si. E aí entramos na reforma íntima. Pois o livro, André, nos dá advertências a respeito da reforma íntima. Porque é tão nocivo para nós não começarmos já, agora, nesse instante, a reforma íntima. Ele que reforma íntima? A nossa mudança interna. Lembra que a mãe dele disse? Modifica a tua atitude. Modifica o teu comportamento. Esse é o ponto. Em uma das passagens, lá no início, no primeiro capítulo, diz o seguinte: assumindo a atitude ainda mais firme. Não, isso não é começando, isso é lá no final. Vou contar uma historinha antes. Tem tempo? Acho que eu tenho um pouco. Vou passar talvez. Claro. Nosso lar, ele fica numa região marina. Então, há alguns amigos muito infelizes ali. Tem irmãos ali que fizeram coisas realmente graves. Não só para o espírito deles, mas também para outras pessoas. No filme não tem essa situação, mas no nosso livro não é relatado. André Luiz já está mais capacitado, está ajudando as pessoas nas câmaras de ajuda. E já é tarde da noite, ele vê uma figura meio tenebrosa, assim, ali num dos portões do nosso lar. E é uma mulher. E ele percebe que ninguém vai ajudar ela.
E ele pergunta, ninguém vai ajudar essa mulher. E aí, a assistente está com ele e disse o seguinte: você ainda não consegue, seus olhos espirituais não estão abertos completamente. Você não consegue ver o que essa pessoa fez. Mas ele insiste. Então, o vigilante-chefe o convida a ir até próximo dela, para ele perceber que ela ainda não está no momento de se ajudar. Né? Ela cometeu alguns abusos em relação a algumas crianças, retirando as vidas. Né? E quando eles se aproximam, perguntam para ela: o que desejas? E ela disse que é socorro. Socorro. E quando eles dizem que ela tem que fazer um reajuste, né, realmente ela começa a praguejar contra eles. Né, dizer que ela não cometeu aqueles atos, porque eles relatam isso para ela. Né, e perguntam para ela, porque a primeira coisa é reconhecer que você cometeu alguma coisa. Senão, como é que você vai se reajustar? E ela começa, então, a dizer para eles que eles que eram as pessoas ruins e que ela nada tinha feito. E sai de volta para a escuridão, né, nas regiões mais infelizes, e André Luiz acaba entendendo. E esse é o ato que ele fala para ela, que ela tinha que reconhecer primeiro. Então, assumiu-se ainda mais firme e falou o vigilante-chefe com autoridade: faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o mal e tentam curar-se junto de servidores de boa vontade. Reconhece o mal de quem? Do outro? Não. O seu mal. Aquilo que está lhe fazendo mal. Aquilo que está prejudicando a si. Né? É o recomeço. É a reforma. Começa aí. E lá no capítulo 17, Seres Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Ou seja, um serviço útil. A reforma íntima começa em fazer um serviço útil, conosco e para os outros. Essa é a busca. Outro ponto é o perdão. André Luiz encontrou uma pessoa, né, quando ele era criança. A família dessa pessoa tinha dívidas com a família dele. E o pai dele foi lá cobrar. E ele, quando criança, não, cobra assim. A mãe dele disse para perdoar a dívida. O espírito já um pouquinho mais, né, benevolente, né? Mas o pai não foi inflexível e cobrou a dívida. André Luiz encontra com ele. Ele faz parte dos samaritanos que fazem, né, acolhimento de irmãos. E aí ele reconhece, fica feliz em reconhecer o André, vem abraçar o André, lembra daquele fato. Aquele fato vem bem na consciência dele. Ele já está modificando. E aí ele fica um pouco envergonhado. E aí ele buscando um apoio, né? Ele fica envergonhado, se retira um pouquinho. E aí, essa irmã diz o seguinte: muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Né? Expus-lhe a ocorrência detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato, vi-me a tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Então, é bom que nós tentamos, se temos algum tipo de desavença, reconciliar aqui. Porque lá, sem as vestes corpóreas, onde tudo está mais claro, talvez nós ficamos um pouco envergonhados também. E
vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quando se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Então, com o teu perdão, o que eu tenho a dizer é: tome a iniciativa. Às vezes, estou esperando a pessoa que cometeu o ato e fala: não perdoa não. Melhor não ficar com isso aí não. Tira esse peso. Tome a iniciativa. Você também está pensando nisso. Né? E o espírito que dá o primeiro passo tem uma tendência a ser um pouquinho mais, um progresso um pouquinho maior aí. Né? Essa atitude já é um progresso. Empreender ações dignas, qualquer que sejam, representa a honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. E, por fim, a prece. A prece, ela se faz presente, a oração se faz presente em vários pontos do nosso lar. O crepúsculo, como já foi dito, a redenção de Luís, logo ali nas regiões marinas, para ter o recolhimento. A mãe dele ajuda muito nisso. O Clarencio recebe dela algumas preces para que ajude seu filho, pois ele mesmo se dizia ateu. Ele não tinha o hábito de fazer a prece. Ele não tinha esse hábito. E lembremos também que quando ele vai receber os vídeos, né, das pessoas que oraram por ele após o desencarne, temos uma paciente dele que fez uma prece. Novamente, ele se envergonha, pois ele não tratava tão bem assim para receber aquela prece. Pelo menos é o que ele pensava. E aqui está uma passagem, né, uma das casas que ele foi acolhido. Quando se calaram as últimas notas, falou convidamente. Isso aqui é a dona da casa. E engraçado que assim, a música, hoje estamos sem música, mas a música, ela faz parte do nosso lar. Aquelas músicas, porque a música também ajuda a equilibrar. Todo tipo de música? Não. Aquela música que seu coração fica tranquilo, sereno. Que a sua mente começa a entrar num estado de consciência. Se a música te tira disso, você está fugindo e aquela música não é adequada para o seu equilíbrio. Pelo contrário, está se trazendo desequilíbrio. Ó, meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho, com as supremas alegrias dessa noite. Nesta sala temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida, e ainda que nos reencontramos para o estímulo santo. Nisso, eu quero dizer para vocês: façam a prece. A reforma íntima e a prece são dois aliados para nós. O Evangelho no lar é um aliado para a proteção do lar. No livro nos relata muitas vezes essa proteção que é ocasionada por ter a prece ali. O Evangelho no lar. A reunião salutar da família. Ah, mas eu moro sozinho. A sua reunião com Deus, com os amigos espirituais. Pois se está sozinho, encarnado, certamente há muitos familiares desencarnados que esperam a prece para poder se chegar perto de nós. E pessoal, não vai parecer muita coisa, mas o nosso lar 2, ou seja, a sequência, né, dos livros, eu acho que ia sair um filme sobre a vida continua, que é o último livro da coleção, mas o nosso lar 2, Os Mensageiros, aparecerá em agosto, se eu não me engano. Acho que vai aparecer. Então fica um convite também, né, porque é um modo da gente conhecer, ver um pouquinho, né, aquilo que nós só imaginamos enquanto lemos o livro. Então fica um convite a nós, como espíritas, que vemos tantos filmes aí que desequilibram nosso pensamento, nosso psique, que nos afastam, né, dessa questão espiritual. Um filme para nós chegarmos então a essas esferas mais salutares aí, do entendimento, né? Deve estar disponível nos cinemas aí em breve, e é uma produção brasileira. Então prestigiem também a produção do nosso país, esses espíritos imbuídos de boa vontade, e reproduzir as obras de Chico. 31 de agosto, nos cinemas. E para finalizar, lá em Resposta da Vida, André Luiz nos dá a seguinte mensagem: viva o presente agindo e servindo com fé e alegria, sem afligir-se pelo futuro,
Porque para viver amanhã, você precisará viver hoje. Observe todo o tempo é tempo de Deus para restaurar e corrigir, começar e recomeçar. Se aqui estamos é porque tem um propósito. Estamos ouvindo, estamos ainda encarnados, temos um propósito. E o propósito é nos equilibrarmos enquanto espíritos. Pois a nossa vida é eterna, nossa vida é enquanto espíritos. A minha fala de hoje é essa. Eu agradeço a atenção e a paciência de vocês.